E vamos aproveitar, fazer aquela leitura básica do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E vamos ler o item 7. Leitura do item 7. Tudo bem. Então vamos lá. Orienta aí a Scarlett. Tá, mas nós estava antes. Item 7 do Evangelho, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O Espiritismo atualmente vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros. Entretanto, ele não o faz inconsideradamente. Os espíritos, ao darem suas ações, procedem com admirável prudência, sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas, à medida que houver chegado o momento de fazer sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela teria sido acessível apenas a um pequeno número de pessoas e até assustaria aqueles que não estavam preparados, o que seria nocivo à sua propagação. Portanto, se os espíritos dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar, apresentarem uma a outra, e aos acontecimentos o tempo de lhe preparar a aceitação. É com essa fala que nós vamos à nossa prece na noite de hoje, para depois nos dedicarmos ao estudo da parábola da candeia, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que é o protetor deste trabalho via internet no Brasil. Senhor Jesus, amigo querido, falange querida de Caibar Schutel e Allan Kardec, amigos espirituais presentes, encarnados e desencarnados, espíritos queridos, é com grande amor e carinho que mais uma vez estamos aqui online para o estudo da vossa doutrina. Senhor, nos dê a orientação necessária para que esse trabalho seja multiplicado no mundo, em todas as partes, mas principalmente no nosso coração. Que seja assim teu nome, em nome desses amigos queridos, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar por começado o trabalho das primeiras e quintas terças-feiras de todo mês. O estudo das vossas parábolas com a visão de Caibar Schutel. Graças a Deus. Primeiramente, a gente não pode esquecer de dar essa lembrança desse livro, né? De Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus, que nós estamos estudando as parábolas aqui nas primeiras e quintas-feiras. Quem perdeu as outras, pode ir lá no nosso portal www.espiritismo.net e logo na primeira página, no Galeria Multimídia, clica ali, tem lá todas as aulas que a gente dá aqui online, tem lá as aulas gravadas. Certo? Nós vamos fazer um paralelo, né, com o livro Fonte, na lição 81, quando
através da psicografia de Francisco Cândido do Xavier, Emmanuel comenta essa passagem de Jesus grafada, nós vamos ver em Mateus, em Marcos e em Lucas também. O capítulo de Evangelho comenta é, como eu já disse, o capítulo 24, né? Então, nós vamos ler primeiro as colocações de Jesus. Né? Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Né? Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que seja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Já Marcos registra dessa forma. E continuou Jesus. Porventura, em Lucas está no capítulo 8, versículos 16 a 18, como a Nina Mil colocou aí na área de texto. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 21 a 25. E continuou Jesus. Porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama, não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto senão para ser manifesto, e nada foi escolhido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhes disse, aí no que ouvis, à medida de que usais, dessa usarão convosco. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, ser-lhe dado. E ao que não tem, tem aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Nós vamos ver também, aqui no nosso Evangelho, no registro mais adiante de Mateus, no capítulo 13, versículos 10 a 15, Kardec traz aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito desse não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram, por que tu lhes fala por meio de parábolas? E Jesus respondeu, isso está no Evangelho, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. E será dado e terão em abundância. Mas só que não tem, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então, em cima dessas colocações, nós vamos continuar aqui com as colocações de Cairbar. Mas antes, vamos fazer algumas lembranças à nossa mente. Primeiro, candeia é uma pequena lâmpada de um bico que a suspende de um prato, vamos dizer assim, de um local. Né? Isso é uma das coisas para a gente entender. Depois também é importante que a gente entenda nos registra, não é antes para se colocar no velador, porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama. Módio, né? O que é
o módio. É uma antiga moeda de capacidade entre os romanos. É mais ou menos que alqueire. Então, é mina também falado, né? Então, veja bem, a candeia é para se pôr debaixo do módio, quer dizer, a candeia é para ser medida diante da capacidade de alguém, dependendo da capacidade ou não, ou escondida, só para debaixo de um lugar, só. Então, na verdade, a candeia, a pequena lâmpada, nos simboliza a luz. A luz é só para alguns? A luz, o entendimento, né? É só. A gente mede para quem vai dar? Não, para fulano, não, para lá, para aquele centro que eu vou falar, é gente muito simples. Então eu não vou falar direito sobre isso, não, vou pular isso. Não, aí eu vou falar assim, assado, desse jeito. Como a gente fala às vezes com as crianças, ai, meu amorzinho, tudo assim, como se as crianças fossem os bobões, né? São espíritos imortais num corpo ainda pequeno, mas o espírito deve ficar pensando que nem um filme que eu vi uma vez, olhando assim, dizendo, meu Deus, quanta bobagem. Por que eles não falam com a gente direito? Não é verdade? E as vai falar para algumas pessoas e fica querendo, é lógico, querendo medir a capacidade das pessoas. Pelas vezes, pela sua aparência, pelo local onde moram, por quanto ganham, pelo estudo que tem nessa encarnação. E aí a gente acaba trocando, né? Alterando as verdadeiras palavras do Senhor Jesus. Então, eu comecei a pensar por aí. Depois, outra coisa também, nada de esconder nada. A gente não pode ficar que nem aquela vovó que não dava a pitadinha da verdinha, né? Para ninguém fazer igual ou melhor que ela. A gente não pode fazer isso. Até porque esconder um dia descobre. E trocando ou mentindo, a mentira tem perna curta. Até porque também Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho para todos, se ele é a verdade, se ele é a própria vida, como esconder as coisas, né? Colocar a luz debaixo do alqueire, não é verdade? Debaixo da medida, né? Medindo de acordo, né, com o que os outros, né, falam. Na verdade, nos pede para passar adiante, né? Ele não manda a gente esconder. Ele manda em outros momentos e ele diz que deixemos brilhar a nossa luz. E ele fala em outros momentos que nós somos o sal da terra. E o que é o sal da terra? O que é salgar alguma coisa? É temperar. E temperar, às vezes, uma pitadinha de sal faz a diferença. Apura o gosto, não apura? Não apura? Apura. Ou vocês não acham? Pois é. Então a gente tem que manter o original, a qualidade da mensagem, o objetivo pela qual essa mensagem está sendo veiculada, né? O objetivo também da nossa encarnação na Terra, que é mudar a nós mesmos para melhor e fazer a nossa parte que compete na humanidade. Quer dizer, fazer com que o outro nos sinta melhores, nos perceba melhores e queira seguir o nosso exemplo. Né? A Julinha e a Nina Mil colocam que é verdade. Às vezes uma pitadinha só de sal, pá, dá aquele ponto. É aquilo que a gente diz. Não é fazer o que você tem só para fazer, tem para fazer, que vem com a necessidade de fazer. Ser uma boa filha ou um bom filho, ser um bom trabalhador, ser um bom vizinho, ser um bom cristão, dar as roupas, fazer. Não, é fazer algo mais.
É o sal da terra, aquela pitadinha que faz a diferença. É a pitada que faz a diferença. Muito menos esconder. Então, às vezes, o jeito como a gente estuda, pesquisa, ou já sabe, ou experimentou, ou já ouviu de outro, passar para o outro, né? Adianta ao outro. Porque às vezes o outro diz assim, caramba, eu nunca tinha entendido isso, mas depois que você explicou assim, né? E Namil diz que esconder é sonegar o conhecimento. E a nossa função é ajudar aqueles que sabem menos. Está lá na lei do progresso. Está na 132 do livro dos Espíritos, né? E às vezes é tão pouco, né, gente? Como a gente vê, né? Paulo Alves Godoy comenta essa coisa do sal e ele diz que o sal nunca está inativo. E ele não se faz conhecer pelo exterior. Porque você olha, às vezes confunde até com açúcar. Mas eles são parecidos, mas não são iguais, porque as aparências enganam. A gente, se for lá em Boa Nova, na lição 20, sobre Maria de Magdala, ela foi o sal da terra. Ela agiu com prudência, mas ela fez a diferença. Paulo de Tarso, por exemplo, fez brilhar a luz dele. Né? Paulo de Tarso fez brilhar a luz. Então, quando a gente estuda essa questão da candeia, a gente tem que pensar bem, né? Crescer e aparecer no bom sentido. Nós temos que ver que não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. E aí a gente vê, né? Se bota sobre o candeeiro, inicia o fogo. Acha, né? A candeia, nome comum. O que era era quando eram assim as tochas? Eram vários gravetos, arbustos, e esse lenho era usado para iniciar o fogo. Então, quando fala em candeia, a gente deve lembrar que essa tocha que leva a luz, além disso, ela era feita, por isso que Jesus usava os termos das coisas da época, com arbustos diversos. Não era só de uma mesma árvore, não, do mesmo tamanho, da mesma grossura, eram diversos. E aqueles arbustos serviam para quê? Para iniciar o fogo, a luz, a dar a luz. Então, nada. Mas muitos arbustinhos nossos juntos, nós mesmos, eu sei uma palavra, a outra diz outra, a outra ali já falou que esconder é sonegar o conhecimento adquirido, a outra lembrou que faz toda a diferença a pitada de sal. Eu já tinha ouvido de alguém essa explicação com relação à candeia, pesquisei já várias vezes que eu dei conversas sobre esse assunto. Essa questão do módio eu não sabia, eu pesquisei hoje, essa antiga medida de capacidade entre os romanos, e que equivale ao alqueire. Então, que nos reporta, quando a gente fala nas obras sociais, aos presidiários, àqueles com mais dificuldades, reporta a gente lembrar que ia falar do mesmo jeito. É lógico. Não, uns vão pegar mais, outros vão pegar menos, outros não vão pegar. Mas algo vai ser plantado. E também, isso não quer dizer que a gente não deva adequar a linguagem. Eu estou adequando a linguagem para mim e para vocês, indo na pesquisa histórica dessas palavras, seus significados, dentro do contexto histórico da época. Por isso que Jesus falou por parábolas, e ele diz, né, que à medida que usais dessa, usarão convosco. À medida que eu fizer com o outro vai fazer comigo. Então, se eu souber respeitar o outro, eu vou ser respeitado. E, ao mesmo tempo, o que eu tenho, ninguém me tira. Vai ser acrescentado. Quanto mais eu estudo sobre isso.
sobre isso, mas pelo menos meia dúzia de vezes ou mais. E a cada hora se acrescenta mais algum aprendizado, alguma troca, alguma nesga de visão é iluminada. Como ele diz assim, porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que não haja de saber vir à luz. Vede como ouvis. Então eu tenho que prestar atenção. Como é que eu estou entendendo isso? Eu estou aprendendo? Estou ligada nisso? Eu estou percebendo a importância desse estudo no meu dia a dia? Eu estou sabendo adequar as palavras ao falar com o outro? Eu faço de propósito, falo difícil, falo do meu jeito, eu falo as coisas que eu sei para atingir o outro, ou humilhar o outro, ou para me enobrecer. Alguém me liga, Vera, você podia me dar uma ajuda nessa palestra sobre esse assunto? Eu tenho aquilo tudo ali, digo 2 ou 3 dicas, mas não dou a bibliografia inteira. Porque um dia eu vou lá falar daquele assunto, e aí? Ele já falou? Será que é assim que eu penso? Então, esse cuidado, quando a gente estuda, a gente deve ter. E para não pensar, será que... Porque às vezes a gente diz assim, já desisti. Não adianta se ensinar quem não quer aprender. Adianta querer que alguém aprenda a dividir se ele não sabe somar? Por isso que Jesus falou por parábolas. Mas ele tem que aprender somando. E eu tenho que fazer essa parte. Então, quando aqui Caibá começa a comentar que a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual, que sem luz não há vida, que a vida é a luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica, apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir, da sabedoria e da religião. Ele diz aqui, sob o módio da má-fé, quer dizer, sob a medida da má-fé, sob essa forma da gente ver as coisas, né? Ou do próprio preconceito, né? E a humanidade não dará mais um passo, ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova, e ocultá-los aos nossos semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz sobre a inspiração dos espíritos alguns comentários também. É de se admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo, alqueire é também uma medida, né, gente, que é variável. E o importante é ver que alqueire, mina, pódio, são medidas variáveis. Então, elas não têm aquela coisa que a gente tem, que 1 metro são 100 centímetros, ou não sei quantos palmos fazem 1 metro. Elas são variáveis, porque de repente da mão da pessoa, ou daquela medida inicial padrão que aquele estabeleceu para ser um módio, que vão ser feitos os outros. Então, é medir diferentemente o ensinamento para o outro. Então, Kardec coloca aqui, né? Como é que Jesus, ele se admirar que ele fale para a gente fazer isso, se ele falou por parábolas, como se ele estivesse escondendo debaixo do alqueire, né? As verdades. Por que ele não falou logo tudo, caramba? Né? E aí, Kardec comenta aqui, né? Ele se explica dizendo aos seus apóstolos, eu lhes falo por parábolas, e eles não estão em condições de compreender certas coisas.
Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isso ele fez colocando a parábola. Mas tem que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e coração para sentir. Então, por isso que até hoje a gente lê a parábola e vai descobrindo nuances nela, ou sentindo, ou percebendo, ou aplicando, de acordo com o que a gente já tem de aprendizado. Mas o conteúdo é o mesmo que Jesus trouxe. Todo ensinamento tem que ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige. Visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria, sem as esclarecer. É o que nos acontece muitas vezes quando chegamos na doutrina. A gente fica tão encantado e tanta coisa que de repente aquilo a gente acaba virando, fazendo dos outros mito, acaba fazendo da doutrina a única coisa certa do mundo, quando na verdade é o ensino cristão reavivado, né, do que Jesus falou. Não é nenhuma novidade. E a gente acaba depois se desiludindo com as pessoas, né, que se dizem espírita, mas ele não é espírita, como é que pode? E não sei o que na casa espírita, como é que pode? No outro dia eu me vi assim numa situação, uma companheira de quem eu não esperava essa reação, ela dizia, você está observando isso, isso e isso dos médicos? Mas como fulano, mas como ciclano? Ah, eu não admito não, eu acho que está errado, acho que o centro tinha que fazer assim, assado, carne seca com ensopado. Quer dizer, aí essa assim, assado, carne seca com ensopado era tirar a luz da vida dessa pessoa, que é um espírito complicado, que nós também somos. Tanto somos que estamos avaliando e julgando por que aquele médico complicado dá passe dentro da casa espírita. Se ele não está totalmente perturbado, obsidiado, ele tem que botar aquela energia em prol do outro. Como é que ele vai mudar, melhorar, gente? Se não estiver ali dentro ouvindo, vendo o nosso exemplo de respeito às dificuldades dele, vendo o nosso exemplo, a conduta de orar por ele. E nós, como é que vamos treinar a paciência? Estivemos em contato com essas questões. E como é que nós vamos perceber até essas fragilidades nossas, se não a percebemos no outro como fragilidade? E julgamos, colocamos o dedo no nariz do outro. Então, essas questões são muito presentes hoje. Aquele outro está 20, 50 anos na casa espírita, é até presidente da casa, mas ainda não conseguiu entender essa coisa no coração. Sabe falar de tudo muito bem, mas não aprendeu ainda a colocar no coração. Às vezes a gente diz que colocou no coração, mas está tendo essa atitude também de pré-julgamento do outro. Concordando com essas minhas reflexões em cima das colocações de Jesus, dos registros de Lucas, Marcos e Mateus, das colocações de Caibá, das colocações aqui no Evangelho? Vocês têm algo a acrescentar? Nada? Então vamos caminhando, né? Caibá diz aqui, acresce ainda que não é tão difícil encontrar o que se escondeu, porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta. Mas hoje, mais amanhã, um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia que está sobre o leito ou sobre o módio, e que desapontamento sofrerá o insensato, que aí a gente tem que pensar na necessidade, né? Sabedoria, né, gente? Tem tempo para tudo, conteúdo claro, forma participativa, são tripés, não são hastes de um tripé para levar a sabedoria. Eu tenho que me dar tempo para aprender, eu tenho que ter esse conteúdo claro, e eu tenho que participar, formar caracteres em mim e participar disso na prática. Isso é a verdadeira sabedoria e é a nossa necessidade.
E como diz Caibá, a recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam, ou então para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. E aí a gente vai lá no Evangelho e vê, né, que comenta-se, né, que cada coisa deve vir no seu tempo e o grão semeado fora de estação não germina. Aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Mas o que a prudência manda é a gente calar momentaneamente. Cedo ou tarde será descoberto. Porque serão chegados um tempo em que um certo grau de desenvolvimento, os homens procurarão a escuridade lhes é pesada. E tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, visto que sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então, quando a pessoa está pronta, ela vem, ela procura. Então, a gente tem que estar pronto para acolhê-la, saber acolher e não expulsar. Nós vamos vendo que Caibá vai trazendo uma historieta, né? Assim, que uma árvore má não pode dar bons frutos, a gente sabe. E o combustível, mesma razão, boa luz. Então, tudo que é feito, que é alimentado com coisas indevidas, não verídicas, vai chegar lá, né? Pois é, Julinha, cada coisa a seu tempo, não adianta forçar. A gente está aqui, né, falando para vocês e somos a única da família que aceita essa visão espírita. E às vezes, né, a mãe reclama, você não vem aqui? Eu digo, não, tem que dar uma aula na internet. Não compreende as nossas opções, prioridades, como ser espiritual, né, imortal. E foi criada na doutrina. Em toda a sua infância. Por quê? A gente julga as árvores pelos frutos, né? O combustível pela claridade, pela pureza da luz. E a gente percebe a pessoa boa que ela é, mas ainda muito egocêntrica. E a luz não deixa de espargir nas suas ações, né? Mas ainda falta algum entendimento. Pois é. A gente acaba ficando fora daquela família, né? Não, Linamil. Desculpa, entendi. Gente, é minha prima. E eu falei que eu sou a única da família e ela brincou aqui na área de texto. Já não sou mais da família. Não, você é da família. Você sabe disso. Mas introjetar essa situação, às vezes, eu esqueço. Porque eu vejo você mais da família espiritual do que da carnal. Né? E aí, Caibá ainda comenta, Caibá ainda comenta assim, seja como for, é preciso que a luz esteja no velador para se distinguir uma da outra. Porque ele compara a luz do azeite, que não se compara com a do petróleo, nem esta com a do acetileno, mas todas juntas não se equiparam à eletricidade, mas dão a luz. Dão a luz. Há necessidade do velador, quer dizer, há necessidade de se pôr assim, para que todos vejam. Há essa necessidade. No sentido espiritual, que é justamente o em que Jesus falava, todos que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la. Não a esconderem sob o módio do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Quer dizer, não botar debaixo da hipocrisia
muito menos medir de acordo com o seu interesse, né? Quer seja fraca, média, iluminando na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, nada de esconder o que a gente já sabe. Né? Nisso, as redes sociais facilitam muito, né? É só a gente querer botar lá. O pessoal troca figurinha, troca retratinho, troca receitinha, faz comunidade de minhas melhores receitas de saladas. Você já leu o livro tal? Né? Vai lá no nosso Facebook, né? Amigos do Espiritismo, ou espiritismo.net. Né? Eu recebo várias coisas. Vocês já viram um vídeo tal sobre... No outro dia eu me espantei com isso. Vocês já viram um vídeo no YouTube sobre o estudo da Revista Espírita? Eu digo, oba, vou lá ver. Era o nosso. Ai, que eu tinha esquecido que a gente já está com todas as aulas lá no YouTube também. Então vejam, né, como eu botei lá no Face, né? Olha, agora tem que sair daqui porque eu vou conversar com o pessoal sobre as parábolas de Jesus. Se quiserem, acesse isso, isso e aquilo. É uma divulgação. Ah, mas para você, tem uma amiga que diz, ah, você só bota coisa espírita no teu Face. Não, mas eu sou espírita. Eu podia dizer para ela, você só bota coisinhas aí. Aquelas brincadeirinhas. Eu já só vive me chamando para aqueles jogos, já disse que eu não faço parte daquilo. Não tenho tempo, não é que eu seja contra. Eu quero estudar, eu tenho livros abertos para ler. Né? Então é isso que a gente está estudando aqui e que amanhã a gente vai estudar lá no Centro Espírita Maria Angélica, aqui no Rio, no Recreio dos Bandeirantes. Amanhã não, quinta, às 8 horas, que eu vou falar lá sobre a parábola. Eu acho que lá é da... Eu acho que é da semente. Não, lá não é da semente, não. Eu já esqueci qual é. Mas também a gente vai estudar. Né? E é do livro de Caibá que eles estão estudando também. Então é interessante, né? Fazer esse estudo aqui. E dizer, como aqui eu estou dizendo de lá eu falo que eu fiz esse estudo. Porque aí as pessoas que estão já com a luz da eletricidade para suas vidas, vão buscar. E aí vão conhecer uma infinidade de possibilidades via internet de estudos espíritas. Então é assim que a gente divulga a doutrina, mesmo não tendo ainda capacidade nos atos para mostrar com seus exemplos, mas pelo menos ao exemplo do esforço da divulgação. Então, quando a gente lê aqui no Evangelho que não pode existir mistérios absurdos, está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido, que tudo que está oculto será descoberto um dia, e que Jesus só se exprimia com parábolas sobre as partes, de alguma forma, abstratas da sua doutrina, mas sempre fez a caridade para com o próximo, demonstrou humildade, né, e explicitou sem dúvidas ao ser interrogado a respeito. Não adianta selecionarmos a quem mostrar a luz, não adianta forçar a luz, mas também não adianta esconder a luz, esconder o conhecimento. Mesmo com os apóstolos, Jesus falou de modo superficial sobre muitos pontos cuja compreensão estava reservada a tempos futuros, gente. Para gastar tempo, não é, eu não vou gastar energia nem tempo com o outro, não é isso. Gastar energia e tempo numa situação que pode trazer discórdia sem necessidade. Sem necessidade. Então, continuando aqui no texto, né, ele diz aqui, ter luz e não fazê-la iluminar
é colocá-la sobre o módio, é o mesmo que não a ter. E aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter, se lhe há tirado. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado. Isto é aquele que usa o que tem em proveito próprio, interesses próprios. Olha aí a questão da mediunidade. A mediunidade é coisa nada. É uma oportunidade de nós melhor trabalharmos as nossas dificuldades do passado. Não é prêmio. Né? E muitas das vezes a gente quer dominar o outro, centralizar o conhecimento, não passar o que sabe com receio de perder, sei lá, afetos, poder, admiração, né? A gente fica nessa história de época dos mistérios, aí a gente lembra lá o cristianismo, né? Que foi por isso adulterado. Porque só uns sabiam e aí todos podiam mudar o que uns sabiam. É aquela história, né? Quando Barçanufo, que era religioso, mas foi perguntar sobre bem-aventuranças ao padre, o padre disse que aquilo era um mistério, que só a Deus competia, aquilo botou uma interrogação, uma dúvida na cabeça dele, como é que bem-aventurados os aflitos, deles será o reino do céu, só vejo os aflitos morrerem e não ter nada de bom. E foi aí que, ao ganhar o livro depois da morte e ler, ele entendeu. E foi dessa forma que, rapidamente, com as leituras e as observações feitas lá em Sacramento dos fenômenos mediúnicos, de alguns médios, a experiência do tio Senhor, o tio dele que não tinha, que ele vivia querendo tirar o tio no centro, achando que o tio ia ficar maluco, que o tio ia para o inferno por causa disso, foi através disso tudo que fez ele repensar, reler as coisas, mesmo tendo acesso à Bíblia dada por um padre para ele escondido, porque nem todos podiam ler. Mesmo fazendo parte do grupo de São Vicente de Paulo, largou tudo. E se colocou espírito e começou o trabalho em Sacramento. Ao ar livre, sozinho, perdendo tudo, né? Então, não botou. E o que ele sabia, ele começou a passar para os outros, mesmo em prejuízo monetário. Quando ele se revelando espírita, as pessoas foram tirando os filhos do colégio. Então, a chama de uma vela não diminui nem nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas. Ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém a acenda para aproveitar e fazer aproveitar sua luz. A gente tem que dar o primeiro passo. Né? Tem que dar o primeiro fogo, como a gente aprendeu aqui, a questão da candeia, né? Uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, ao passo que a apagada mantém-as no meio de nós. Como a gente faz com a vela, acende uma e não vai acendendo as outras? Se a gente fizer isso na prática do saber, do conhecimento, das dúvidas, a gente vai acendendo a luz para todos. Claro que cada um vai aproveitar de acordo com sua experiência, mas a luz vai ficar acesa. E aí vai atrair coisas mais e vai levar a reflexões. Esse estudo que a gente está fazendo. Eu sei, caramba, eu nunca tinha pensado nesse negócio do sal, né? O outro deve ter pensado assim, meu Deus, é mesmo, o Espiritismo foi essa luz. E Jesus falou de parábola, mas na parábola dele está tudo escrito, olha aí. Quanta coisa, uma parábola, quanto aprendizado. Então, e o outro já pensou assim, caramba, eu nunca tinha ouvido essa forma como Caibá trouxe, que está no Evangelho, que a vela já acrescentou, e outras coisas aqui que eu já estou pensando, que o outro escreveu aqui na área de texto. Então, é isso que a gente vai... Agora, tem que ter abertura.
para acolher as colocações, refletir, e a base doutrinária, porque senão começa nos achismos, ou então nos personalismos. E é isso que hoje muitos estão revelando dentro da doutrina, novamente. Escrevendo o que já está escrito, concordando que Kardec já está ultrapassado, coisa que não é. Esse já demonstra que não tem um estudo perfeito da doutrina, ou aprimorado, melhor dizendo, porque Kardec não podia estar ultrapassado, porque Kardec só codificou o que os espíritos de luz trouxeram, e os espíritos de luz não estão ultrapassados. E Jesus corrobora sempre com essas ideias, quando a gente reflete sobre as parábolas. E como temos obrigação de zelar, diz aqui, não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorremos em grandes responsabilidades pelo uso da medida que fizermos. Se damos um dedal, não podemos receber um alqueire. Se uma oitava, não podemos restituição. E se nada damos, o que havemos de receber? Aquela história, né? Que quando a gente dá, recebe em dobro. Quando eu dou passe, esse fluido passa por mim primeiro antes de ir para o outro. Então, meu vaso moral, espiritual e físico tem que estar limpo, tem que estar preparado para que saia luz e não luz cinzenta. A luz não pode permanecer sobre o módio, nem debaixo da cama. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Aqui no Evangelho, ele diz, ele acrescenta nesse capítulo, aquela passagem que Mateus registra no capítulo 10, versículos 5 a 7, quando Jesus manda não procurar os gentios, envia depois de lhes haver dado as seguintes instruções. Não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares em que estiverdes presentes, pregai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Ele diz que as palavras dele eram dirigidas, não era dirigida apenas para o povo de Israel, o povo judeu, mas a toda a humanidade, por isso que perdidos. Então, como é que a gente vai ter algum companheiro nosso que está em crise, que está obsidiado, que tem algum problema moral com ele mesmo, nós vamos jogar ele para fora do conhecimento da doutrina de Jesus. Ele disse aos apóstolos que não procurassem os gentios, quer dizer, os pagãos, mas não por desprezo a sua conversão, mas porque os judeus que acreditavam no Deus único esperavam o Messias, já estavam preparados. Então vamos primeiro aos que estão preparados. Faltava base entre os pagãos, tudo estava por fazer. E os apóstolos também não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa. Muitas das vezes a gente acha que consegue modificar o outro. O outro a gente consegue modificar com o nosso exemplo. Mas se ele quiser ser modificado, se ele tiver já em condições de se modificar. Tem que semear em terreno já preparado, né? Com o passar do tempo, os outros virão. A gente pode trazer isso para o espiritismo, gente. Os incrédulos, sistemáticos, zombadores, obstinados, adversários, interessados, são os gentios, como que eram para os apóstolos, para nós são esses. Não adianta. Vamos procurar as pessoas de boa vontade que desejam a luz, onde já tem um germe, aqueles tais simpatizantes, convida, dá um livro, dá uma página, passa o nosso portal, ajuda a instalar o Paltalk para estar presente aqui nas reuniões, nas vibrações,
nos trabalhos, nos estudos sistematizados, nas palestras e encontros transmitidos, que a vez dos outros chegará. E não esqueçamos também, está lá no Evangelho, não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Porque às vezes a gente se admira até mediunidade concedida a pessoas indignas, como se nós não fôssemos indignos dessa maravilha. E a gente até usa mal. Né? E não podemos esquecer que para tudo isso tem que ter coragem, gente. Coragem da fé. Porque quando ele fala dessa forma para nós, a gente tem que ver se a nossa fé não está debaixo da candeia. A candeia está debaixo do alqueire e a fé está debaixo dela. Se a gente titubeia, é sério que a gente sofra, que a gente sinta, tenha os momentos de tristeza. Mas, meu Deus, como é que o senhor deixou cair em 3 prédios com aquelas pessoas lá dentro aqui no Rio? Gente, olha a lei de causa e efeito, olha os desastres coletivos, olha a história de cada um, olha bem as aventuranças. Agora, nem por isso eu vou dizer, tá, morreu lá quem tinha que morrer, viu? Não é assim. Olha a misericórdia, olha a lei de amor e caridade. Por isso que a lei de justiça vem seguida de amor e caridade. E a gente tem que saber isso e não botar isso debaixo do alqueire. Agora não vamos lá para o meio daqueles povo todo e ficar pregando, ninguém morreu, a morte não existe. Olha, só foi por aí quem tinha que morrer, tanto que o outro saiu 10 minutos antes, o outro ficou preso no elevador, outro... Não é assim. Interpelados por aqueles que não querem criar problema, mas sim se clarear. Tudo bem. Porque quem já ouviu 1 minuto de evangelho é responsável por obras, atitudes e pelo seu próximo. A gente tem que ver que a gente tem que dar vida, à luz às nossas tarefas. Porque quanto mais a gente fizer, mais nós vamos aprender. Até no trabalho mediúnico é assim. No texto, a gente estuda, faz e tal, traz o texto, traz a contribuição, e aqui daqui a pouco as coisas vão mudando, vão trazendo outras ideias. Por quê? Tem que se esforçou, pesquisou, estudou, mais lhe será dado. Aí as intuições, as inspirações, o campo fértil para os espíritos nos auxiliarem, e aí a candeia fica lá em cima do alqueire. E aí ele diz assim, né? Assim, o fim da luz é iluminar e o do sal é conservar e dar sabor. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, mistério se faz que ensine, esclareça, ilumine, ao mesmo tempo que lhes cumpre conservar no ânimo de seus ouvintes, de seus próprios, a santa doutrina do meio rabino, valendo-se para isso do Espírito que lhe dá o sabor moral, para ingerirem esse pão da vida, que verdadeiramente alimenta e sacia. Você vê de outro jeito. Caibá já atrás desse. Mas tudo é o sabor moral mesmo. É a pitada, é o algo mais. Esse algo mais pode ser uma página de acalanto, uma indicação, um abraço, um olhar, um não abraço, um silêncio, um não comentário. Né? O tal de engolir jacaré e sapo, isso não faz mal, não. Vamos trabalhar isso em nossas mentes, em nossos corações. Com sal de fruta do amor. Né? Porque engolir um sapo jacaré dá problemas de estômago, né? Aí tem que botar sal de fruta. Mas o sal de fruta de engolir certas coisas é o sal de fruta do amor. E o amor, a gente conquista esse amor com o estudo, mas com o treino. Nesses momentos difíceis, que mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade.
Eu tenho aqui um enfeite de planta. Adoro esses enfeites de planta com recadinho. Aí eu tenho um que eu botei na entrada daqui do meu apartamento. Ao entrar, que Deus te ampare. Ao sair, aí tem outro. A pessoa lê ao sair. Ao sair, que Deus te conduza. Tem um outro que eu adoro, que é um espantalhozinho. Quando eu estou com baixo astral, eu vou lá ler isso. Xoxô, baixo astral. Aí eu tenho uma vizinha que no outro dia disse que vinha subindo tão chateada, cheia, né? Quando ela entrou no hall, que tem as plantas e tem isso, aí ela olhou para minha casa, leu isso e começou a rir. Xoxô, baixo astral. Aí depois leu de Deus, aí ele, é mesmo, aí começou a fazer uma prece. Quer dizer, às vezes, sem querer, a gente ajuda dando a luz. Mas também porque eu boto aquilo porque eu gosto, porque eu amo, porque eu acredito naquilo. E é assim que eu quero que as minhas pessoas, amigas, leiam, saiam e entrem da minha casa. Né? Então, é interessante. Faltam 3 meses final. Então, nós vamos fechar com isso. Né? Assim como a luz que não ilumina e o sal que não conserva, para nada prestam, assim também os que se dizem discípulos do Cristo e não cumprem os seus preceitos, nem desempenham a tarefa que lhes está confiada, só servem para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens. A candeia sobre o módio não ilumina, o sal insípido não salva, não conserva, nem dá sabor. Lembrar que esse pisados pelos homens não é a gente fazer mal a essas pessoas, não. No sentido de não insistir. Porque quem não está ligado às leis do Cristo vão estar exilados, marginalizados mesmo. E aí pisados pelos homens no sentido que vão para as cadeias, vão sendo perseguidos, não têm amigos. Olha que coisa difícil. Então, vamos ter fé e não se envergonhar de sermos espíritas cristãos. Vamos aprender que não botar a candeia debaixo do alqueire é também saber a nossa cruz e saber carregá-la. Né? Quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, disse Jesus, é porque vós sereis recompensados no céu. Aquele que me quer seguir, pegue sua cruz. Então, eu tenho uma amiga que tem uma experiência, e ela falou certa feita comigo, num trabalho em que ela vivia, e que ela já não estava mais aguentando. Aí, uma vez, disseram para ela, olha só, você não é lá essa luz, mas você tem a sua luz no seu trabalho. E ilumina. E aí você chama atenção. E os outros, que ao verem as tuas condições e não conseguem fazer o trabalho, e aí você dá exemplo que é possível fazer, ficam cada vez mais com ódio, com raiva, por diante de não terem luz para brilhar. Então será a sua piedade, a sua indulgência, sua paciência, sua tolerância, o seu amor aos inimigos, as suas preces, a sua não desistência, a sua persistência no bem, que farão com que eles digam, poxa, ela não se dobrou, hein? E aí, quem sabe, também sirva para uma reflexão, mas não esconder sua luz. Ah, não vou fazer não vou mostrar não vou dizer não, porque aí o outro vai ficar pensando que eu sou
deixa que eu quero aparecer, e aí deixa de ajudar a muitos, que com aquela sua ideia pode também aplicar no seu dia a dia. Ou com o seu depoimento, com as suas dificuldades, a forma como você venceu ou está vencendo, ser um exemplo de paridade moral. Né? Lá no livro Fonte Viva, na lição 81, Emmanuel diz para nós: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvaiam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o tinha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da sua crença. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, a fraternidade não se concretizará no mundo. Ele já trouxe por outro ângulo. E olha o que ele diz para nós. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Então, para nós também espargirmos a luz, temos que fazer força. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Tem que ter sacrifício, tem que ter cruz. Por isso que lá no Evangelho, ele termina esse capítulo com carregar a vossa cruz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso e a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Então, eles não perdem tempo com os seus amparados que não querem nada. Eles não deixam de dar a luz, mas não ficam ali nas intercessões diretas. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente. E gastemos esse óleo da boa vontade. Queridos amigos, eu espero ter auxiliado na reflexão de vocês e de todos aqueles que acessem futuramente esse estudo. Eu acho que a gente tem muito a colaborar com as nossas experiências dessa e de outras vidas. Agora, a forma como a gente coloca, o que já sabe, tem que ser dulcificada, para não parecer, né, que Jesus nos ampare, nos ilumine. E vamos aí ver se alguém quer fazer a nossa prece. A prece final. Alguém vai querer fazer a prece? Goa, quer? Eu passo para você. Levanta a mãozinha. Não? Ninguém? Vamos começar a treinar a prece, hein? Botando o mic aí para fazer a prece. Bom, então como já está passando da hora, Nina Milboa não vai fazer a prece? Então vamos lá. Se preparem para os próximos, hein? Querido amigo Jesus, mais uma vez, agradecidos por essas reflexões que são primeiro para nós, né? Tenham servido aos desencarnados e encarnados presentes, e que nossa luta, para que a nossa luz brilhe, seja constante, Senhor. Que essa falange amiga, Kardec, da casa de Leon Denis, enfim, todos os nossos anjos de guarda possam, numa rede de amor e luz, nos sustentar nessa grande caminhada, nessa encarnação. Que assim seja. Graças a Deus.